Oi, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, semeando a palavra, aprendendo juntos, isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente aplicar as coisas de Deus na nossa vida, mais a gente se aproxima do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, que é a seguinte: hoje, terça-feira, dia 2 de maio, quando contemplo os teus céus, Salmo 8:3. Quando olhamos através de um microscópio eletrônico, descobrimos um mundo tão pequeno que só um aparelho assim poderia nos revelar. Por exemplo, ele nos revela que um simples floco de neve que cai numa nevasca com mais 20 milhões de flocos equivale a 20 bilhões de elétrons. Os cientistas têm aprendido que o minúsculo mundo de uma simples célula viva é tão impressionante quanto o próprio ser humano. Deus nos diz que podemos aprender muito sobre ele apenas observando a natureza. E como ele tem falado através do universo, não há desculpa para que toda a humanidade deixe de crer nele. Por isso o salmista disse: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Bom, queridos, como sempre, Billy Graham nos presenteando com um grande ensinamento, e hoje ele chamando nossa atenção de que Deus fala conosco, Deus mostra a sua existência através da natureza. É uma das maneiras de Deus se manifestar, é através da natureza, E não há como a gente ver a natureza, apreciar a natureza, observar a natureza e não crer que por trás de tudo essa grandeza há um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso quanto o nosso, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quero falar com vocês para a nossa reflexão sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém. Bom, meus queridos, Eclesiastes, escrito por Salomão, e mais uma vez em outro livro, com outras palavras, a gente aprende que temer a Deus e observar e guardar os seus mandamentos, aplicar os seus mandamentos, é de suma importância. Aqui Salomão usa até a palavra, é o nosso dever de todo cristão, de todo homem, é obedecer a Deus e temer a Deus. Então, queridos, que a gente reflita hoje bastante sobre isso, Eclesiastes 12, 13, da importância e principalmente do dever da gente temer a Deus e aplicar, guardar todos os seus mandamentos e viver numa vida regada pelos mandamentos de Deus, uma vida regrada, uma vida santa, uma vida que nos direcione ao nosso foco, que é Jesus Cristo, que a gente não desvie desse caminho, que a gente não se perca através de pecados, através de pensamentos, através de achismo, por queremos muitas vezes a gente ouve conversa, a gente vê alguns livros, alguns filmes que mostram às vezes coisas completamente diferentes, querendo nos impor um outro tipo de salvação, um outro tipo de consequência na nossa vida que nos leve ao mesmo foco, ao mesmo resultado do que a Bíblia nos leva, do que os ensinamentos de Deus nos levam. Então, que a gente não caia nessas ciladas, Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos é a única maneira da gente se aproximar cada vez mais do nosso Pai Celestial, da gente se conectar cada vez mais com Ele, da gente
crescer espiritualmente, crescer como homem, crescer como cidadão, crescer como pessoa, crescer como esposo, como marido, como pai, como avô, como esposa, como irmão, como um tio, ou seja, crescer como uma pessoa, crescer espiritualmente e galgarmos outros degraus e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, que esse é o nosso foco, né? O nosso foco qual é? É saber que Deus está ali, de braços abertos, nos aguardando, saber que crer em Deus é a chave para que a gente conquiste as promessas de Deus e saber que Jesus é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E temer a Deus, né? Ou seja, ter respeito por Deus e temer a Deus, porque sabemos do poder de Deus, sabemos da misericórdia de Deus, a bondade, mas também sabemos que Deus é justo, né? Então, muita gente, né, eu já ouvi conversas assim, mas eu faço o que eu quero, eu peco mesmo, peco de propósito mesmo, porque Deus é tão bondoso, e daí Ele vai me perdoar. Deus talvez perdoe, é Deus que a gente não sabe, Deus, né, Ele tem a visão dele não se compara à nossa, é claro, Ele que vai perdoar, Ele que vai condenar, mas a gente tem que lembrar também que Deus é justo, né? Então, antes, né, ou paralelamente a Ele ser bondoso, Ele ser caridoso, Ele é justo também. Então, a justiça de Deus prevalece na vida daqueles que seguem o seu caminho. Nossa vida é feita de escolhas e toda escolha, né, tem uma consequência, é claro. Né? Se eu escolho coisas boas, eu vou colher coisas boas. Consequentemente, se eu escolho coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, que as nossas escolhas nos aproximem cada vez mais de Deus e que as nossas escolhas sejam baseadas nesses dois ensinamentos de Salomão hoje para a gente aqui no livro de Eclesiastes. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, que as nossas escolhas, nossas decisões levem em consideração esses dois grandes ensinamentos, né? O temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Tá bom, queridos? Então, hoje, terça-feira, voltando aí do feriadão, que a gente pare um pouco, que a gente pense, que a gente reflita se estamos realmente temendo a Deus, se estamos obedecendo aos seus mandamentos, porque hoje aprendemos que isso é um dever de todo homem, um dever de toda pessoa, tá bom? Quer dizer, pôr Deus acima de tudo, acima de todos, e saber que andar na retidão, obedecer aos seus mandamentos e temer a Deus é a única maneira de galgarmos melhores lugares, melhores escolhas que vão realmente nos aproximar cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, hoje, pense bastante, reflita. Se houver, né, como eu sempre falo aqui, se houver arestas a serem aparadas, que sejam feitas agora, enquanto ainda há tempo. Nós não sabemos até quando teremos tempo, então não vamos deixar para a última hora, né? Vamos já fazendo as coisas que têm que ser feitas, não vamos deixar para amanhã, não vamos ficar empurrando, né, as coisas para o outro dia. Amanhã eu faço, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu deixo de pecar, amanhã eu me volto mais para Deus. Não, vamos fazer isso já, porque aprendemos hoje que é nosso dever temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira, um ótimo retorno ao trabalho. Que Deus nos abençoe, abençoe nossa família, abençoe nossos empregos, abençoe nossas decisões e que elas nos aproximem cada vez mais de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Que fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão e sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a nossa oração para hoje é a seguinte: oração do dia. A beleza minuciosa da tua criação
revela ao meu coração a certeza da tua presença, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Amém. Bom, queridos, que a gente contemple a natureza dessa maneira, sabendo que é Deus se manifestando através dela, para que a gente conheça e reconheça a sua força em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.